Bom dia, oitavo ano de História, vamos para o último capítulo da apostila, tá bom? Então aí, esse capítulo ele tem vários conteúdos juntos, né? Então nós começamos com a Europa e terminamos com os Estados Unidos, o capítulo, tá? Então o começo do capítulo, do último capítulo, fala sobre o quê? A dinastia Bourbon, ou seja, a restauração da dinastia Bourbon, né? Você tem a Revolução Francesa, o rei ele é levado à guilhotina, depois foi o Napoleão, só que depois de um tempo, depois de um processo histórico, os reis voltaram à França, tá? Por um curto período, mas voltaram, tá? Houve duas revoluções na Europa, a partir de 1830, que são influenciados por essas novas teorias, pelo socialismo, né? Você tem a Revolução Industrial. A Revolução Industrial criou esse trabalhador explorado, né? Que ganhava pouco. Deu margem para o socialismo, surgiu o socialismo que criticava a Revolução Industrial, e esse socialismo vai se transformar em movimentos sociais, tá? Em 1830 e 1848, houve esses movimentos sociais baseados nessas transformações do século XVIII, nessas transformações da Revolução Industrial, no surgimento da indústria, tá? Então nós temos aí, que tem na apostila, Revolução de 1830. Na Revolução de 1830, ainda tinha a figura do rei. E a figura do rei foi enfrentada por quem? Pela burguesia. Então na Europa, em vários locais, a burguesia foi contra o rei, porque o rei já não satisfazia mais os desejos da burguesia. A burguesia queria ganhar cada vez mais dinheiro. Já haviam descoberto as Américas, já haviam descoberto até a Oceania, que foi descoberta em 1776, né? E a burguesia queria cada vez mais ganhar dinheiro, e o rei que eu queria continuar a cobrar os seus impostos. Então, se você tira o rei e coloca um presidente, você não precisa mais pagar tanto imposto para esse rei, e o lucro fica para esses comerciantes, para esses burgueses. Então os comerciantes, a burguesia, começou a disputar o poder com o rei, coisa que antes não tinha, tá? Então a Revolução de 1830 é a burguesia versus o rei, tá? Eliminamos o rei. Em 18 anos depois, 1848, houve o quê? A revolução do povo contra a burguesia, porque o povo também percebeu que, apesar de ter mudado o comando, não tem mais rei, porém a exploração continua. Então o povo também se rebelou contra a burguesia, tá bom? Então é o começo do capítulo. E aqui o final do capítulo, que tem dois mapas, fala sobre a evolução territorial dos Estados Unidos. Como os Estados Unidos saiu das 13 colônias para chegar à principal potência do planeta? É uma pergunta que a gente vai começar a responder agora e vai terminar só no final do ano, na Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Como os Estados Unidos se transformaram na grande potência do planeta se os Estados Unidos eram apenas uma coloniazinha da Inglaterra. Então vamos lá. Em 1776, os Estados Unidos conseguiu a sua independência em relação à Inglaterra, tá? O território era só essas 13 colônias aqui, era só o litoral americano, tá? Era só o litoral do Oceano Atlântico. Só que um planejamento, um plano americano ocorreu para levar o território dos Estados Unidos até o Oceano Pacífico, até o outro lado, sair do Oceano Atlântico e levar até o Oceano Pacífico. Então o território americano era só essas 13 colônias, e por 3 maneiras os Estados Unidos conseguiu multiplicar o seu território rapidamente, sair das 13 colônias e chegar até o outro lado. Por compra, então os Estados Unidos comprou alguns territórios, o país recém-criado, recém-independente, foi lá e comprou da França algumas áreas, comprou outras áreas da Inglaterra, tá bom? Por meio de anexação, ou seja, no processo de independência, algumas áreas foram dadas para os Estados Unidos, e por meio de guerra.
A região sul dos Estados Unidos antes era do México, só que os Estados Unidos entrou em guerra contra o México, ganhou essa guerra e anexou os territórios. Então toda a área sul dos Estados Unidos antigamente era parte do México, só que os Estados Unidos entrou em guerra contra o México, ganhou a guerra e causou essa anexação. Então os Estados Unidos saiu de 13 colônias para chegar ao Oceano Pacífico por compra, anexação ou guerra. Então saiu do leste e chegou ao oeste. Então essa expansão do território americano é chamada de marcha para o oeste. Sair de um lado e chegar no outro. A marcha para o oeste, tá bom? Tudo bem. Os Estados Unidos saiu do leste, chegou no oeste e se transformou num dos 5 maiores países do planeta. Mas ainda tinha divergências, diferenças dentro do país. Igual o Brasil, que tem aqui o Nordeste é de um jeito e o Sudeste é de outro, lá você tinha uma divisão muito grande no país, apesar do tamanho que ele se tornou. Você tinha duas faces de um mesmo país. Então, por exemplo, o Norte ele era baseado na indústria e na mão de obra livre. Só que o Sul americano ele era baseado na escravidão e no latifúndio, nas fazendas. Então era muito mais parecido com o Brasil, com a escravidão, né, com os grandes cafeicultores, só que lá era algodão, com os grandes fazendeiros e com a escravidão, ganhando dinheiro em cima da escravidão. E uma hora esse norte e esse sul entrariam em guerra, o norte industrial e o sul fazenda, o norte mão de obra livre e o sul escravidão. Tudo bem. Quando Abraham Lincoln assumiu o poder, a presidência dos Estados Unidos, ele assumiu com a fama de que ele acabaria com a escravidão. Igual o Bolsonaro assumiu com a fama de que ele liberaria arma para todo mundo e tal, o Lincoln assumiu com a fama que ele acabaria com a escravidão. Quando ele assume o poder, os estados do norte vão apoiá-lo e os estados do sul vão ser contra, porque se acabar com a escravidão, vai acabar com uma das bases do sistema econômico, que é a escravidão e as fazendas, né? Então, se acabar com a escravidão, se abolir a escravidão nos Estados Unidos, vai acabar com a economia do sul, principalmente as fazendas de algodão. Então, o sul se declara independente em relação ao norte e aí começa a Guerra da Secessão Americana, ou a Guerra Civil Americana, a Guerra da Separação, o norte e o sul. Norte industrial e livre, sul mão de obra escrava e fazendas. Então é a guerra entre os dois por causa do Abraham Lincoln que assumiu o poder. No final, o norte vence porque a indústria conseguiu produzir mais armas depois de um longo e sangrento conflito. O norte vai vencer. O Abraham Lincoln, que era o presidente que assumiu, vai ser assassinado em um teatro e até hoje nós temos o racismo presente no sul, principalmente no sul, por causa dessa abolição da escravidão na marra, né? Por causa de uma guerra. Então a Guerra da Secessão foi o local onde os Estados Unidos inteiro se transformou em um país capitalista, tá? Então foi o momento em que o país dá um salto para o futuro, acaba com a escravidão, acaba com as grandes fazendas, visa a industrialização e se torna inteiramente industrial, se torna inteiramente voltado para a primeira e para a segunda revolução industrial, tá bom?